Tom Ai, Barros, meu vamos Deus. falar do nosso bolso? Vamos, que é mais negócio. Economia. Ai, meu Deus. Ana Alves, é bom demais conversar com você, principalmente. Ana Alves, chegou o 13º, todo mundo recebeu. Ninguém tem mais nada, não. Acabou-se. Já acabou-se, Ana Alves. Deu nem pra chegar no bolso o diabo do dinheiro do 13º. Ana Alves, para não fugir aqui do seu tema, Tom Barros, para não fugir do seu tema, Ana Alves, a Caixa Econômica Federal vai reduzir o volume de concessão de financiamentos imobiliários com recursos oriundos das cadernetas de poupança nas últimas semanas do ano. Essa decisão vem após o Banco Estatal ter superado as expectativas de empréstimos e se deparar com menor disponibilidade de recursos nas cadernetas para novas operações. Para mim foi grego isso aqui. Bom dia, Ana Alves. Bom dia, Ana Alves. Tô sabendo então que o mercado de vassouras está aquecido, é? Olha, então, Tom Barros, você já gastou todo o seu 13º, foi? Não deu nem chegar no bolso, minha filha. Quando chegou assim na minha mão, já foi entregando para pagar as responsabilidades, tá entendendo? Mas é bom demais. Mas chegou, né? Chegou. É, muito bem. Bom, Daniela, então, como você viu aí em relação a essa notícia, é importante a gente esclarecer por que a Caixa Econômica está colocando um pé no freio em relação às concessões de crédito para compra de casas, né? Casas, apartamentos, de imóveis, agora nesse final de ano. Então, a gente vem falando desde a semana passada um pouquinho sobre mercado financeiro. Então, só para relembrar, o mercado financeiro, ele é como se fosse uma troca de recursos. Quem tem recurso, né, sobrando, aplica, seja em poupança, seja em outros investimentos, e quem precisa vai tomar esse crédito. E o Banco Central é o órgão responsável por legalizar tudo isso e organizar. Então, ele cede recursos para o banco e o banco empresta esse recurso. Basicamente, quando a gente fala de empréstimos para habitação, a Caixa Econômica sempre se despontou, aí, principalmente esse ano, como o banco da habitação, né? Porque ela tem uma ótima política habitacional, de crédito, com juros relativamente mais baixos que os concorrentes. Então, quando a Caixa Econômica empresta esse recurso, ela se utiliza do recurso de poupança, né? Então, determinado volume de recurso da poupança, o Banco Central determina que deve ser para financiamentos habitacionais. Isso que a Caixa Econômica faz e utiliza. O que aconteceu em 2022 é que agora, já antes do fechamento de novembro, a Caixa Econômica já tinha batido a sua meta, até superado o que ela pretendia ceder de crédito, né? Então, ela tinha, só para vocês terem uma ideia, a previsão de atingir 85 bilhões de crédito imobiliário em 2022, o que já seria um aumento de 10% em relação a 2021, mas isso já foi atingido antes de fechar o balanço de novembro, chegando até 92 bilhões de empréstimo. Então, basicamente, esse é o cenário da habitação que a Caixa Econômica está segurando um pouco para, inclusive, no ano que vem, retomar. E vale a pena hoje o sujeito fazer esse tipo de operação? Vale, Ana? Ótima pergunta. Bom, na verdade, assim, cada um deve definir bem o que pretende, né? Em termos de compra de um imóvel, a Caixa Econômica, por exemplo, tem simulações ou parcelamentos que até aumentou, né? Em julho desse ano mudou de 30 até 35 anos, o que fazia com que reduzisse a parcela. E os juros, eles hoje chegam em torno de 8,5% ao ano, né? Mais o TR. Então, assim, é válido sim, é o crédito mais barato que tem no mercado, que é o habitacional. Por quê? Porque o próprio imóvel passa a ser a garantia da Caixa Econômica. Agora, então você tem que ver dentro do seu planejamento, né, o quanto você está disposto
em tempo, para poder pagar isso, né? Por 30 anos. Ana, mas é sempre um investimento, né? Isso, é um investimento. Agora, uma pergunta que eu acho fundamental dentro desse processo de operação aí, é que você faz o contrato, o imóvel fica como garantia e você vai pagar, vamos supor, em 25 anos. E as prestações, elas vão baixando dentro do critério adotado. Geralmente elas vão baixando um pouquinho de nada a cada mês, baixa um pouquinho, até você terminar o contrato. A pergunta é, vale a pena, se você tiver um ganho extra na sua vida, fazer um abatimento ou então encerrar o contrato, ou é melhor deixar correr os 25 anos? Pois é, na verdade você tem várias formas de reduzir essa parcela. Até utilizar seu próprio fundo de garantia, né? Desde que você tenha mais de 3 anos de carteira assinada, você pode utilizar o fundo de garantia ao longo do parcelamento. Isso. Agora, a sua dúvida foi qual mesmo? Porque cortou um pouquinho aqui para mim. A minha dúvida é o seguinte, por exemplo, uma pessoa que tem um contrato de 25 anos, vamos supor, porque pode ser de 30, vamos 25, fechar nos 25. Aí você já pagou, por exemplo, 10 anos, então você ainda tem 15 para pagar. Se você pega um dinheiro extra, vale a pena você quitar ou é melhor deixar correr, já que a prestação ela vai diminuindo mês a mês? Boa pergunta. Não esquecer que qualquer financiamento tem um juros embutido. Então, mesmo que seja um juros pequeno, né, tem juros. Então, se eu responder para você financeiramente, é sempre vantajoso você quitar suas parcelas, né? Porque você vai ter o quê? Uma redução até de juros. Você vai não ter essa redução e aí você já tem um imóvel, você desvincula da Caixa Econômica, ele de fato é seu. Então, sempre é vantajoso, sim. Agora, depende do cenário que você está recebendo esse recurso. Se você tem uma tranquilidade de pagar mais 15 anos, também não tem problema. Às vezes você quer usar esse recurso para outro investimento. Que possa, talvez, render mais do que você pagando essas parcelas. Então, tem que analisar bem, mas é um ótimo questionamento, viu, Tom? Isso é muito importante. Com relação a essas ofertas de casas populares, vale a pena também, Ana? Sim, o programa do governo federal, né, que era Minha Casa Minha Vida, depois virou Casa Verde Amarela, e provavelmente no próximo ano deve voltar a ser Minha Casa Minha Vida. Isso. São também financiamentos através da Caixa Econômica, com juros bem baixos para a população de baixa renda. Então, é uma forma de acessibilidade, né, para essas pessoas, de fato, terem uma casa própria. Vale sim, vale muito a pena, porque a questão é o seguinte, você está substituindo, né, uma parcela que seria o seu aluguel, que todo mundo normalmente paga, né, quem não tem casa própria, para poder pagar o seu imóvel. Então, é sempre um investimento, por mais longo que seja. Passa a ser seu e você pode desfazer, pode vender e quitar, inclusive, as parcelas e ainda ter um recurso de volta. O volume, por exemplo, o volume do FGTS, que a Caixa Econômica tem, o dinheiro é do trabalhador, mas a Caixa, claro, utiliza e faz investimento para usar esse tipo de dinheiro. Tem limite? Tem? Não é? Ou é ilimitado? A Caixa pode utilizar ilimitadamente? Não, na verdade é tudo regulado pelo Banco Central, né? Então existem os percentuais definidos para cada tipo de recurso que o banco pode utilizar. Isso tanto o banco público quanto o privado, né? Então, para o próprio financiamento, o que ele se utiliza é a base da caderneta de poupança. Da caderneta de poupança. Então, por exemplo, o que aconteceu agora nesse fim de ano? A Caixa já bateu suas metas, até emprestou mais do que previa ao longo desse ano, e a base da Caixa da poupança, ela já extrapolou o que ela poderia utilizar, que também é regulado pelo Banco Central. Então, com isso, ela teria que pegar recurso não só da poupança, mas de outros fundos para poder emprestar. Entendi. Então, ou seja, um LCI, um CDB, então, é um dinheiro mais caro para a Caixa Econômica. Exatamente. E aí a Caixa Econômica teria que emprestar de uma forma mais cara. Então, ela preferiu, ao invés de aumentar esses juros, segurar agora nesses 2 últimos meses do ano. Eu entendi agora melhor, Ana. Essa explicação ficou muito clara. Ela tinha o limite do fundo de garantia para usar e estourou, não pode mais. Teve que buscar noutros papéis. Os outros papéis oferecem dinheiro, mas o dinheiro é mais caro, com juros maiores. Para evitar um oferecimento até talvez de preços que não correspondessem à expectativa do cara que quer
adquirir o imóvel, ela segurou um pouco e vai deixar para o momento em que o cenário for mais favorável. É mais ou menos por aí isso, é? Exatamente, exatamente. Então, ela prefere realmente não ter que repassar os juros, que acaba ficando muito alto, quando ela já tinha atingido o seu limite. Isso também aquecido o mercado imobiliário, né? É bom lembrar também, Tom, que o setor da construção civil, na economia, é sempre um termômetro da situação da economia, né? A gente fala que quando a construção civil está crescendo, a economia está crescendo. Então, assim, as previsões, inclusive, para 2023, é que ele seja reaquecido novamente. A gente teve uma melhora em 2022, né, dessa área, tanto que os empréstimos aumentaram. Agora, fim do ano, deve reduzir um pouquinho, até para a festa de fim de ano. Os negócios imobiliários vão diminuir um pouco. Mas em 2023 tem uma previsão de reaquecimento, sim. Ana, agora vamos supor que a pessoa compre uma casa e aí perca o emprego e não tenha mais como pagar as parcelas. O que ela faz para ela não perder essa casa? Boa pergunta também. Então, todo financiamento a longo prazo, a gente sempre tem que pensar nisso, né? Mas são coisas que a gente também não consegue controlar, né? São opções que a gente tem de financiamento. Então, eu entro no financiamento de 25 anos. Talvez realmente eu não fique numa empresa há 25 anos, ou eu também fique desempregado por determinado tempo. As prestações continuam acontecendo e ocorrendo, né? Então, é um financiamento como outro qualquer. O importante é saber, dentro desse período, se você já compensa, por exemplo, você vender o imóvel, né? Na época da pandemia, por exemplo, não sei se vocês lembram, os bancos começaram a flexibilizar um pouco essas parcelas. Então, eles cederam uma carência, adiaram 2 a 3 meses de parcela por conta da pandemia. Mas isso é uma exceção. Normalmente, as parcelas vão sendo vencidas, né? E aí você talvez tenha que partir para uma renegociação, que é bem possível também com a Caixa, tá? Muito bem. Ana, diga uma coisa, Ana. A caderneta de poupança já foi, durante muito tempo, aquele papel que era oferecido ao público. Eu me lembro até que era uma correria, era tanta empresa oferecendo poupança, não é? Aí, de repente, o rendimento da caderneta de poupança passou a ser insignificante. Depois eu não ganho quase nada com relação à aplicação na caderneta de poupança. Essas empresas, até privadas, que tinham oferecendo com publicidade bem ampla essa questão da caderneta de poupança. E esse dinheiro que hoje não rende quase nada, como é que ele rende para financiar a casa através da Caixa, hein? Sim, boa pergunta. Na verdade é o seguinte, eu até lembro, não sei se você lembra, a caderneta de poupança era uma caderneta mesmo, né? Era sim. Era um caderninho que ali era anotado quanto rendia, não era verdade? Era. E a poupança se tornou, assim, uma grande forma de investimento para quem não tinha como investir. Exato. E realmente remunerava bem, mas a gente teve uma outra época também inflacionária, né? Só que aí foram surgindo outras formas de investimento, outros fundos e maior facilidade para que todos hoje possam escolher. E, na verdade, a poupança se tornou uma das aplicações que menos rendimento traz, né? Então, assim, hoje você tem um recurso. Se você deixar na poupança, você praticamente tem situações que você pode nem ter o rendimento da inflação. Então, pode estar abaixo, né? Então, esse é um cuidado. Então, a pergunta né, se é um dinheiro que remunera tão pouco, como é que a Caixa consegue emprestar? Exatamente por isso. Ela pega ele muito barato, ela remunera barato e cobra os juros. Por isso que ela consegue um juros pequeno, né? Se hoje a poupança ela rende, vamos dizer, o valor da inflação, quando a Caixa Econômica empresta esse recurso, ela consegue num juros pequeno, em torno de 8%, e ainda remunera a própria poupança. Entendi, tá certo. É isso. Então, é complicado, mas é mais ou menos isso. Deu para entender perfeitamente bem, deu para entender. Eu sim. Ana Alves, agradecer a você por essa aula de toda terça-feira. Obrigada, viu? Valeu, Ana Alves. Ótima semana para vocês, viu? Um forte abraço. Um abraço, Ana. Até Boa terça. sorte. A gente vai para o intervalinho agora.